Patrocínio Van Sweet Home, consultoria especializada em planejamento, busca por moradia e serviços de conveniência relacionados à sua chegada em Vancouver ou Toronto. Comente que você assistiu a este vídeo no Canadá Diário e você terá um bônus especial. Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Estamos aqui com a equipe da Van Sweet Home para conversar sobre aluguel de imóvel em Toronto. Como alugar, curiosidades, assim, coisas interessantes, diferentes aqui da região. Vamos lá? Vamos lá. Roda a vinheta. Bom, Diego, apresente aqui a equipe da Van Sweet Home de Toronto. Primeira coisa, vamos apresentar o pessoal. Primeiro, obrigado, Dimitri, de novo. Vídeo sensacional. A gente pensou num tema bem bacana. Eu acho que vai esclarecer muito para vocês que estão nos assistindo, que estão bem acostumados a saber como é que funciona o mercado em Vancouver. Né? Então essa é a primeira vez que a gente vai falar efetivamente do mercado de Toronto, a gente já falou algumas vezes. Então eu trouxe a Camila e a Patrícia, as nossas especialistas aqui do mercado de Toronto. Elas sabem tudo, conhecem a cidade como a palma da mão, para trazer umas informações para os nossos inscritos. Muito bacana. Bom, vamos começar assim. As diferenças, né, as particularidades do aluguel de imóvel de Toronto, o que vocês podem dizer? Acredito que a primeira grande diferença é o ciclo do mercado. Sim. Né? Que lá em Vancouver é um ciclo de 30 dias de busca. E aqui a gente precisa de 2 meses, né, para que a gente consiga achar o imóvel de vocês aqui, porque por lei o inquilino precisa dar 60 dias de aviso prévio antes de sair do imóvel. Então, são esses 2 meses, né, Paty, que a gente precisa para saber o que vai estar disponível mais pra frente. E claro, esses 2 meses são 2 meses de busca, né, Dimitri? Então a gente vai precisar de pelo menos mais 1 mês pra gente preparar a documentação. E o ideal é que vocês entrem em contato com a gente o quanto antes possível, né? Porque a gente precisa entender como é que é o perfil. Elas estão super preparadas, né, com aquele bate-papo de saber onde é que a pessoa vai estudar ou para onde ela vai trabalhar, para entender qual a melhor região, a preferência e até o estilo de imóvel que vai o estilo de vida, o estilo de imóvel, né? Entender um pouco esse perfil e elas vão direcionando vocês para determinadas regiões que têm mais a característica do seu estilo de vida. E o que mais tem de diferença aí? Tem. Uma segunda grande diferença é que em Vancouver você paga 50% do valor do primeiro aluguel como um depósito de segurança. E esse depósito ele é retido com um manager, com um landlord, e você recebe ele de volta ao final do contrato de 12 meses, caso o apartamento esteja bonitinho. E aqui, como é que funciona? Por lei, aqui em Toronto, a gente precisa pagar o primeiro e o último aluguel. Que também é considerado um depósito, né? Mas não é um depósito que você pega de volta. É um depósito que fica como o seu último mês de aluguel. Na hora que você sai do imóvel, você não paga o seu último mês. A diferença é essa, você não recebe nada de volta, você só deixa de pagar. Mas também tem uma história aí que pode ser que aconteça, né? Também não é incomum que eles solicitem de 6 meses a 1 ano de aluguel. Isso acontece também. Vocês estavam falando em off isso. Eles solicitam que você pague 1 ano de aluguel antecipado, né? Antecipado, para você ser aceito, né? O processo de aplicação é muito parecido com o processo de Vancouver e de outras cidades no Canadá, que quando você escolhe um imóvel, você é requerido a apresentar documentos que comprovem que você tem condições de pagar aquele aluguel durante os 12 meses de contrato. O contrato também é de 12 meses aqui. Sim. Né, contrato fixo de 12 meses. Depois desses 12 meses, o contrato ele acaba virando mês a mês. Você pode optar por ficar, sendo que você precisa dar uma notificação de saída de pelo menos 2 meses. 2 meses. É diferente de Vancouver. É diferente de Vancouver. E não é incomum você ser requerido a pagar esses 12 meses, mesmo você tendo todos os documentos que comprovem que você tem condição. Mas a gente aqui é newcomer, né? Porque os principais documentos são exatamente esse. É o credit score, que os recém-chegados não vão ter. E a carta de emprego. E às vezes um fiador, né? Tem muita gente que pede um fiador. Pois é, então por isso que a gente precisa pagar esses aluguéis adiantados como uma forma de segurança para os proprietários ou para os administradores. Mas não é uma regra, né? Não é uma regra. É muito característica dos condos solicitarem esses 12 meses de aluguel. Os condos, eles são apartamentos que lá em Vancouver a gente chama de strata building, que cada unidade tem um dono. Não é um prédio inteiro de rental, né? Então, quando é um prédio inteiro de rental, tem uma administradora por trás disso. Então, já tem um jogo de cintura um pouquinho
é diferente. Quando você aluga direto com o proprietário, não, então é uma relação OneSuite Home, cliente, OneSuite Home e o proprietário, a gente precisa fechar um ciclo de confiança muito grande. Então, muitas vezes a gente é requerido a pagar esses 12 meses de aluguel aqui. Isso geralmente, então, é com o proprietário, diretamente com o proprietário? Sim. Ah, interessante. No caso, eles dizem que a gente não pode dizer que o proprietário pediu esses 6 meses a 1 ano. É como se a gente estivesse oferecendo esse valor. Se a gente não oferecer de pagar antecipado, eles não deixam nem você aplicar. Ah, é tipo uma negociação, vantagem. uma vantagem efetiva. Pra você poder aplicar, você tem que oferecer pelo menos 6 meses. Senão, eles não deixam nem você aplicar para apartamento. Olha O só. que é legal informar também é que essa deixa da Paty, no contrato isso não vai vir especificando que foi pago 6 meses antes ou 1 ano antes. Isso é uma negociação feita direto com o proprietário ou com a administradora. A gente vai ter o recibo de pagamento, mas em contrato isso não vai estar fornecendo. Isso é uma coisa interessante. Olha né? só. Mas assim, você tem o recibo, assim, Você tem o recibo, você tá pago, Sim. não tem problema. Então, isso é uma forma de maximizar a sua aceitação. Muita gente pergunta pra gente se, contratando o nosso serviço, a gente consegue fazer um bypass dessa negociação, né? Já que vocês vão ter aqui alguém de confiança do mercado, né? Muitas vezes não. Muitas vezes nem com a gente vocês conseguem, porque a aplicação é no nome de vocês, né? É no nome de quem está chegando, né? Então o nome de quem está chegando é o nome de quem não tem crédito. O que faz com que valha a contratação do nosso serviço? O conhecimento de mercado e, de certa forma, chegar ao ponto de você conseguir negociar. Iniciar a negociação. Porque às vezes você, como newcomer, você como recém-chegado aqui, você não chega nem a ter a possibilidade de negociar esse ponto. Uma outra coisa importante é que essa negociação não envolve valores, tá? Essa negociação é uma negociação de ser aceito. Isso. Negociação de valores não existe aqui. Se o valor do aluguel é aquele valor, se a gente tentar abaixar, a gente sai. Eles vão subir às vezes. Não tem chance. Olha só que interessante. Isso porque, de novo, é um mercado onde você tem uma alta demanda e uma baixa oferta. Sim. Então, é muito rápido, você vai visitar um apartamento pela manhã, assim como Vancouver. Se você não dá uma novidade para o manager, se você não quiser seguir com a aplicação naquele dia, provavelmente no dia seguinte você não vai ter a unidade. Então, por isso não tem negociação de valor. A gente sempre vai estar numa parte mais fraca da negociação, onde o demandante da negociação é quem tem o imóvel. Né? E ele tem, não só os nossos clientes, ele tem várias pessoas buscando aquele apartamento. Se não vai você, vai ter 10. Outro, e é por isso que talvez você queira pagar 2.000, o outro queira pagar 2,50, o outro queira pagar 2,100. Na verdade não é uma negociação, é um leilão quase. É quase um leilão. É um apartamento que escolhe você. Mas hoje a gente também tem alguns parceiros, né, que a gente já trabalha bastante com eles, que se você chega como newcomer e tenta aplicar, eles não vão te aceitar sem a carta, sem o fiador, e hoje a gente já consegue aplicar sem esses documentos em alguns casos. Sim. A gente tem trabalhado ao longo desses pouco mais de 12 meses aqui em Toronto, elas têm trabalhado bastante nisso, em criar bons relacionamentos, né? A gente chama muito mais de bons relacionamentos do que parceiro efetivamente, que são pessoas que já têm uma relação de confiança com a gente grande. Né? A gente já tem clientes com aquelas administradoras, então são administradoras grandes no mercado de Toronto. Que já conhecem vocês. Que já conhecem a gente, que tem 12, 13, 14 prédios de locação espalhados pela cidade. Então, em diversas áreas, a gente tem a facilidade de transitar dentro daquela situação. Acaba até priorizando vocês, né? Sim. Inicialmente, no início do mês, normalmente elas já entram em contato direto, falam, a gente tem esses apartamentos disponíveis, tem cliente interessante, senão eu vou passar. Aí se a gente tiver, elas já dão uma prioridade. Uma coisa que eu quero ressaltar é que a gente tem bons relacionamentos com essas empresas e a gente não tem obrigação nenhuma de colocar clientes nossos dentro desses apartamentos, né? A gente tem um bom relacionamento que nos permite fazer com que a gente consiga aplicar para vocês, mas de maneira alguma você precisa seguir com aquele imóvel que a gente oferece de algum bom relacionamento, alguma administradora que a gente tem. Nosso interesse é só que você escolha a melhor unidade para você. Porque assim, você não ganha nada, né? Explica isso, você não ganha nada com o aluguel em si, né? A grande diferença do nosso trabalho, que é um trabalho de consultoria, entender o perfil, trazer unidades disponíveis no mercado, para um trabalho de um corretor, por exemplo, de uma imobiliária, né, que são os realtors e a real estate, é que eles precisam alugar aquele apartamento específico e ele ganha comissão do dono do apartamento. Na verdade, o nosso interesse é fazer com que você ache o apartamento.
Né? Ideal, o ideal, a isso é gente não perfeito. ganha nada do corretor, do dono, pelo contrário. Esses corretores, eles acabam tendo bons relacionamentos com a gente, Justamente por isso. porque a gente traz bons clientes para eles e eles têm facilidade para alugar o apartamento, né? E ganhar a comissão deles. Sim. sei. Bom, e além disso, tem mais alguma outra taxa? O que tem? Não necessariamente diferente de outras províncias, mas explica aí, pessoal. Uma taxa que não tem é o condomínio, viu, gente? Esse lugar nenhum, né? Assim, lugar nenhum aqui no vocês Canadá. não pagam o condomínio. Não tem o condomínio, mas aqui a gente tem 3 taxas que a gente pode pagar, que é a luz, o aquecimento e a água. Normalmente o aquecimento, quando você paga, ele é incluído na eletricidade, né? Você paga ele na conta elétrica. Isso, tem também a opção do gás. Às vezes o aquecimento é a gás e aí você paga a parte o gás. Sim. E você falou de água, né? E em Vancouver não é comum pagar. Em Vancouver é bem incomum você pagar água, a não ser quando você aluga uma single house. Você aluga aquela casa todinha pra você, de 4, 5 quartos, aí sim você paga Aqui não todas é essas tão taxas. comum você pagar água, mas no caso quando você tem dishwasher, laundry, às vezes tá a parte. Sim, não e normalmente necessariamente. quando é uma casa, você Sim, vai aí pagar você paga essas tudo à parte. taxas todas à parte. Mas o normal é que você pague sempre a luz à parte. Pelo menos a luz é o mais comum que você E pague. tem mais algumas outras taxas que podem aparecer aí no meio do caminho, né? Algumas outras taxas são o seguro, que você pode ser requerido ou não a pagar. E esse pagamento pode ser feito mensal ou requerido anual para um recém-chegado. Isso vai depender do proprietário e da administradora. Isso, esse seguro na verdade é pra cobrir os seus móveis, as suas coisas, porque o seguro da administradora vai cobrir se acontecer alguma coisa com o apartamento, mas as suas coisas são cobertas só pelo insurance. Eles pelo chamam seguro. aqui de tenant insurance. Isso. Aqui também você pode ser requerido a pagar a taxa das chaves de entrada ao prédio. E Dimitri, todas essas taxas, todas essas informações dos imóveis, a gente traz para os nossos clientes antes de fechar contrato. Sem surpresa, né? Sem Não vai ter surpresa, né? Então, depois, quando né? a gente visita a unidade, a gente já pega todas essas informações com quem está mostrando o apartamento e já leva para o nosso cliente para ele saber tudo que ele vai ser requerido a pagar. Bom, a gente já encontrou o apartamento, vai fazer o contrato, e aí? Qual que é o próximo passo, os próximos procedimentos, assim? Na verdade, a assinatura do contrato vai depender do proprietário e da administradora. Alguns vão preferir encaminhar por e-mail mesmo e vocês do Brasil já assinam e encaminham de volta pra gente. Outros vão esperar que vocês cheguem aqui no dia da entrega das chaves, a gente assina e fica tudo certinho. Mas aí, assim, mesmo se espere, já tá garantido. Já está garantido porque quando eles são aprovados, já tá pago o primeiro e o último mês. Porque Você pagou antes já, Exato. mesmo Pra antes do garantir. contrato assinado. para garantir. Exatamente. E ali, quando você retirar a chave, a gente vai com você fazer a vistoria pra ver se tá tudo do jeito que foi combinado, tudo certinho. A gente vai estar aí com vocês nesse momento de ansiedade, porque a gente tem que verificar como tá o apartamento. Porque de repente, e a limpeza também, como é que funciona essa questão? Isso é bem delicado, né? A limpeza ele tem que ser entregue pintado e limpo, mas a limpeza canadense não é a nossa limpeza brasileira. Então, a gente sempre fala isso para os clientes, a gente sempre requer que esteja limpo, mas a gente não pode dar essa garantia que isso vem do proprietário e da administradora. Então, é bom já... É uma questão de alinhamento de expectativas e o mercado é diferente, as coisas são diferentes. Pois é, A cultura é diferente. Exato. é verdade. A gente vai estar aqui, o time de Toronto, né? A Camila, a Patrícia Estaremos está aqui para apoiar vocês nessa fase que é super, super, super complicada de mudança, né? E vale muito a pena contar com a gente não só pelo conhecimento no mercado, como para poupar um dinheirinho aí que você já chega aqui no seu apartamento, né? Você poupa o dinheiro, né? Se for alugar o lugar, como é que é? Colocar na ponta do lápis mesmo. Sim, se Explica você aí. for colocar na ponta do lápis e considerar que você vai precisar chegar aqui com 2 meses antes para poder procurar um apartamento, imagina você pagar 2 meses de hotel ou de um Airbnb. Olha, é verdade. Pensa que é verdade, exatamente. Você pode fazer do Brasil 2 meses antes e esses 2 meses de hotel você vai economizar. Sim. Olha, vai interessante economizar. isso. Bom, quem se interessou, procura Van Sweet Home, como é que faz? A gente está aqui em Toronto, em Vancouver também, prontos para ajudar você a chegar aqui já com o imóvel alugado. A gente comentou já nesse vídeo como a gente faz. Só entrar em contato com a gente através do link aqui na descrição do canal ou através do e-mail contact@vansweethome.ca. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, a gente sempre posta os stories dos imóveis, é bem bacana lá. As pessoas adoram e é bom que vocês veem a quantidade de imóveis e a diferença que tem dos imóveis entre o Brasil e aqui no Canadá. E não deixa de falar que veio através do Canadá Diário. Você vai ter direito a um bônus exclusivo especial.
É isso aí. Muito bom. E os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. E esse é o primeiro vídeo da série aqui. A gente está preparando umas surpresas para vocês, meus queridos. Vocês pediram, né, Diego? Fala aí, pessoal. Tem muita coisa legal. A gente passou uma temporada aqui em Toronto preparando um monte de imóveis diferentes, imóveis e bairros e Vocês vão adorar a série Toronto. Essa série vai ao longo aí do ano, a gente vai intercalar também com Vancouver, mas tem muita coisa bacana para mostrar. Vocês não perdem por esperar. É verdade. É isso? É isso. Queria agradecer mais uma vez, pessoal. Obrigada. Muito legal mesmo, muito esclarecedor, foi muito bacana. E é isso, meus queridos, gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu, beijo no coração. Tchau, pessoal.